Legal. Então, eu comecei a gravar a nossa aula aqui. Ela vai ficar disponível no Canvas durante 14 dias, no YouTube até o final do semestre. Valeu, Douglas. Então tá, na última aula a gente estudou essa questão do despacho estático. Se você não viu o despacho estático e o que é o pipeline superescalar, volta na última aula e vê ela antes. Mas a gente tinha então duas maneiras da gente fazer o nosso despacho quando a gente estudou, né, quando a gente introduziu o assunto de pipeline superescalar. O primeiro deles era o despacho estático, que ele é feito pelo compilador, e o segundo deles é o despacho múltiplo dinâmico. E quem faz isso daqui é o próprio processador. E é claro, se o processador faz isso, a lógica para o processador fazer isso é muito mais complexa. Então, a gente sim introduz uma grande complexidade de projeto quando a gente tem o despacho múltiplo dinâmico. Tá? E dá para variar isso vários, né? Tipo, colocar baixas complexidades e altas complexidades, né? A gente pode ter processadores. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Quem tiver mais interesse em arquitetura e tal, depois pode ler o livro. A gente pode ter processadores que a gente chama de in-order, né? Que eles basicamente eles fazem o escalonamento de instruções nele, mas respeitando a ordem entre as instruções, a ordem cronológica entre as instruções. E tem processadores que elas não respeitam essa ordem, né, e chama out of order. E que, de certa forma, eles relaxam essa questão de ter que executar as instruções na ordem cronológica que elas chegam, só que você tem que ter depois uma lógica que reordena as instruções para alterar o estado da máquina. A gente vai ver o diagrama de como é que isso funciona, mas infelizmente não tem tempo de discutir isso a fundo. No curso de Ciência da Computação, essa matéria aí é dada em Arquitetura de Computadores 3. Depois de 3 semestres você vê essas técnicas, tá bom? Então tá, e qual que é a ideia então? Né? Então o processador que ele implementa esse despacho de instruções, como eu falei aqui, e para ele fazer esse despacho de instruções dinâmico, a gente tem que acrescentar 3 unidades funcionais basicamente no nosso processador. Essa unidade aqui, busca e despacho de instruções, né, é como se fosse aquela etapa que a gente tem de busca de instruções, só que um pouquinho mais complexa. Porque aqui a gente tem que ter a lógica de despacho, né? Lógica de despacho, né? Que faz justamente o gerenciamento dos nossos conflitos. E a gente tem uma outra coisa que é um buffer, né? Um buffer de instruções. Lembra o que era buffer? Alguém comenta aí para mim, o que é buffer mesmo? A gente já falou, a gente já usou essa palavra outras vezes no curso. Isso, galera. Temporário, é um local temporário. Então, tem tipo uma memória pequenininha que tem as instruções que tem que ser despachadas. Então, é como se o processador ele olhasse para aquilo ali. A gente chama esse buffer de instruções de janela de instruções. Tá? É uma cache, exatamente, André, é uma cache mais rápida ainda, que é só dedicada para isso. E ela tem um tamanho muito menor do que a cache, tá bom? Geralmente essa janela de instruções é tipo assim, 8 instruções, 16 instruções. Que na verdade é como se fosse implementado com registradores especiais, tá? E a gente já viu que registrador custa caro. E o importante é que essa unidade, então, tem esse buffer, então é como se fosse assim, né? Imagina que, vamos colocar as caixinhas aqui, é como se tivesse, essa daqui é a unidade de despacho, unidade de despacho, tá?
E aí aqui dentro dela, a gente tem a janela de instruções. Então é como se fosse a unidade de despacho, ela tem essa pequena memória, esse buffer de instruções lá, que ela fica gerenciando para ver quem que ela tem que mandar para o pipeline, quem que ela pode despachar para o pipeline. Então ela que mantém essa lógica. A gente já consegue ver, né, que a lógica ela pode ser um pouquinho complexa, porque o cara ele tem que saber quem que ele já despachou, quem que está para despachar, quem que pode, quem que não pode. Então é uma lógica complexa, tá bom? Aí a gente tem lá as nossas unidades funcionais, como sempre, né? Sei lá, ULA, banco de registradores, duplicado, né? E depois, galera, a gente tem esse cara aqui, ó, uma unidade de commit. Quem que já fez GitHub aí, é isso aí mesmo que você está pensando, commit. Commit é quando você escreve as coisas, você comita, eu nem sei a tradução disso para português, sério. Quem souber a tradução, deixa aí na descrição do vídeo do YouTube. Mas, bom, a ideia da unidade de commit, ela é justamente o cara que ele vai reordenar as escritas para garantir a semântica do código. Então, reordena as instruções despachadas já executadas para manter semântica. Então, ele é o cara que vai falar, ó, beleza, você já completou e todo mundo commit é comprometer, é verdade. Ele, de certa forma, é comprometer, né? Porque ele compromete, ele assegura que a semântica do programa ela vai ser feita. E, na verdade, a unidade de commit, gente, ela é muito importante quando a gente está falando desse cara aqui, ó, out of order. Porque é a unidade de commit e, mesmo quando você faz o despacho fora de ordem, né, traduzindo para o português aqui seria despacho em ordem, ou seja, na ordem que as instruções elas foram feitas, e o despacho fora de ordem. Então, se você despachou fora de ordem, alguém tem que ordenar depois de novo. E quem faz essa ordenação é a unidade de commit. Certo? Queria saber aí. Tá muito complexo, muito abstrato? Dá para... Aqui a gente já entra na parte da arquitetura que é algoritmos. Porque a arquitetura também é algoritmos. Tá tranquilo, gente? Pode avançar? Eu acho muito doido, acho muito legal. Ô Joey, eu sei, é bem complicado aplicar e tal, ainda mais se você estiver projetando isso, mas assim, esse aqui é um curso introdutório, lembre-se disso, tá? Eu não vou pedir para vocês implementarem uma unidade de despacho de instruções fora de ordem de commit no meio da prova. Fica tranquilo. Eu não sou louco. Ai, ai. Aconteceu isso comigo. Esperar o Douglas aí é difícil. Diga aí, Douglas. Douglas, não sei se ele vai perguntar ou se ele vai mandar o resumo. O Douglas falou assim: você está querendo dizer que colocamos as instruções para serem executadas desordenadamente para aproveitar o processamento, depois o commit reordena? Exatamente isso, Douglas. É loucura total.
É claro, tem os algoritmos para fazer isso, implementados em hardware, eles não são algoritmos simples de fazer. Como ele sabe a ordem, lógica de controle. tem como fazer isso, né? Discutindo algumas coisas aqui, rapidamente, a gente pode, isso aqui é importante, a gente pode classificar os conflitos em 3 tipos. A gente pode classificar os conflitos em raw, né? É assim que a gente usa as siglas, né, gente? A gente usa bastante em inglês, né? Que é read after write, que do português é leitura depois da escrita. Pode ser cru também. Depois a gente tem qual que pode ser primeiro? War, essa é legal. Qual que é esta? Write after write, escrita depois da escrita, né? Qual que está faltando? Read after read não tem problema, né? Então a gente tem read after write, write after read e write after write. Wow! Como é que eu vou escrever isso aqui? Não tem espaço. Acabou o espaço. Será que tem espaço no próximo slide? Tem espaço no próximo slide. Vou colocar no próximo slide, tá bom, gente? Então, o próximo cara, né? Próximo cara. Exatamente. Wall. Que o read after read ele não dá problema. Write. Entendi o que vocês falam. E aqui que é o after write. Wrote. Certo? Foi erro meu, desculpa. O read after read ele não está aqui porque o read after read ele não tem problema nenhum, né? Todo mundo concorda com isso, porque se você lê e depois lê, não tem problema nenhum, você não está alterando os valores, certo? Mas todos esses outros tipos aí, eles dão um problema. Na verdade, depende do caso. Se você está executando fora de ordem, todos esses 3 casos, eles podem gerar problema. Mas, se você está executando em ordem, o que dá problema é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui dá problema. Que é o que eu estava tentando fazer ali com vocês. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E esse daqui, ó. Esse daqui ele dá problema em processador quando o despacho é em ordem. Problema, despacho em ordem. E também, é claro que se você despachar fora de ordem, todos vão dar problema em despacho fora de ordem. Todos esses 3 aí dão problema, tá bom? Mas em despacho em ordem, o que dá problema? É justamente o read after write. E esse cara aqui, ele também pode dar problema, que é justamente aquele caso que vocês me perguntaram. Poxa, professor, mas não tem problema, porque a gente está escrevendo num cara e a gente também vai escrever num cara. Aí vai depender se o tempo entre as instruções ele é o suficiente, né, para a gente conseguir escrever na ordem certa. Se ele não for o suficiente, a gente tem que assumir que a unidade dali de dentro ela garante que na hora de fazer o commit ele é feito na ordem correta. Então, é isso. Assim, então, baseado nessa classificação, entendeu, Douglas?
baseado na janela de instruções, o cara que faz o despacho de instruções, ele pega e olha esses tipos de conflito. Porque é isso que existe. É um dos três. Aí ele vai manter uma tabela falando quem que dá conflito com quem. Então é esse tipo de lógica que aquela unidade de despacho ela tem internamente. Sacou? Aí ele perguntou assim, porque se não der tempo, na hora do commit, vai pegar a escrita errada da outra linha. Seria esse o problema. Exatamente. Se não tiver o commit e não tivesse tempo suficiente, ele ia escrever em ordem errada. E aí ia ferrar com tudo. Então é justamente a unidade de commit, que até está ilustrado aqui, ó, né? Então vamos até usar essas figuras aqui para a gente entender como é que funciona. Né? Aqui a gente tem a nossa unidade de despacho, tá vendo? Lembra que aqui a gente tem, na unidade de despacho, a gente tem a nossa janelinha de instruções, né? A janela de instruções está aqui dentro. A janela de instruções está aqui dentro, peraí. Janela de instruções. Certo? E aí, o que rola? Opa, aqui é azul. E aí, o que rola? Ó? Aí, a unidade de despacho, né? A janela, ó, aqui ele colocou a janela de instruções aqui, na verdade. Ó. Aqui, ó. A janela de instruções é esse cara aqui, ó. É porque aí tem as coisas muito, muito legais. É porque a janela de instruções pode estar aqui dentro, ser centralizada ou ser distribuída. Cara, eu amo arquitetura. Ah, muito bom. Mas aqui, a janela de instruções, ela está aqui, ó. Existe uma janela de instruções para cada unidade funcional. Então, o que acontece? A unidade de despacho ele vai lá e vai colocando na janela de instruções, enquanto ela vai despachando. Cada unidade vai operando ali e depois tem a unidade de commit, que vai reordenando e colocando tudo dentro do... atualizando o estado de todos os registradores. Tá certo, gente? Deu para entender mais ou menos esse caminho de dado aí? Me diz aí. Queria saber. Diz aí, comenta aí. Tá ok. Fico empolgado, eu não posso... Senão eu começo a falar detalhes muito... Agora que eu vi na figura. Estamos perdendo audiência. Acho que as pessoas estão ficando com medo. Tudo bem. Deixa eu ver. Altino tá ok. O Paulo. Paulo, tá tranquilo aí pra você? Beleza. Tá ok, né? Beleza, então. Tá legal. Então, vamos ver aqui, né? Mais em texto, o que faz, né? Então, a unidade de busca ela faz justamente essa decodificação e aí ela faz o despacho para as unidades funcionais corretas, no caso, certo? E aí a gente tem essas unidades funcionais, a estação de reserva, o buffer, que eu já disse ali, que são onde que os dados estão disponíveis, que assim que a unidade de execução estiver livre, ela vai pegar e vai executar aquele cara. E aí a unidade de commit, que é o que a gente estava conversando agora, né? Ela vai verificar quando que os dados eles podem, né? Quando que as instruções elas realmente podem atualizar os estados dos registradores. Então ela reordena as instruções. Nada demais aqui. Vamos passar para a última parte, que é só para ver algumas características interessantes, só para a gente conhecer um pouco da arquitetura do Pentium 4. Aí você vai pensar assim, poxa, Pentium 4, velho, pelo amor de Deus, né? Pentium 4 é do ano 2000, né? 775, saudades. Assim, não, o lance todo, gente, é porque a arquitetura inteira da Intel, inteira, hoje em dia, até hoje,
nada mais é do que uma versão mais atualizada do Pentium 4, né? É tipo assim, a lógica é toda construída em cima do Pentium 4. E é muito mais fácil eu explicar um Pentium 4 no, no curso do que a gente pegar e ver a arquitetura Xeon Phi, entendeu? Que é um processador super moderno que a Intel tem. Então, vamos só olhar algumas características aqui, só para a gente discutir. Aqui é mais para fazer um comparativo, sair um pouco do mundo do MIPS ali. Então, o Pentium 4, vamos lembrar aí só algumas coisas básicas. Vê se vocês conseguem me ajudar aí. Pentium 4, ele é RISC ou CISC? Isso, CISC. Tá. O Pentium 4, ele tem quantos bits? Melhor, para que o processador ele é feito? Qual que é o propósito do processador? Sim, o propósito do processador é interpretar as instruções, realizar funções, certo? É porque eu estava querendo uma coisa ainda mais genérica. Na verdade, ele é um processador de propósito geral. Ele serve para qualquer coisa. Você pode jogar jogo, você pode navegar na internet, você pode ouvir uma música, né? Então, é um processador de propósito comercial, né? Processador. Por que eu estou fazendo esse exercício? É só para a gente ver se isso reflete nas características, nas especificações técnicas. Processador General Purpose Unit. General Purpose Processor, né? Que a gente já estudou essa sigla também, né? Então, ou seja, né, ele tem que ser flexível. Flexibilidade. Então, ele é um processador de 32 bits. Então, significa que ele tem uma memória de 32 bits. Né? O tanto de memória que ele consegue endereçar é de 32 bits. Só que não significa que os registradores e tudo lá dentro dele, as instruções, têm 32 bits. Por quê? Porque ele é um processador CISC. Se ele fosse RISC, até poderia ser, tá? Mas não é. Vamos olhar aqui umas coisas, ó. Então, olha só, o Pentium 4 ele tem 256 registradores. 256 registradores. Tá? É muito pouco. Mas, na verdade, são 256 registradores que tem 128 de ponto flutuante e 128 de inteiros. Né? Só que esses registradores, existe esse... devia custar muito caro, custava muito caro. Tanto é que a gente recebeu no Brasil depois de muito tempo que ele já tinha saído dos Estados Unidos. Né? Mas o negócio é que, olha só, esses 256 registradores, eles estão lá, mas eles estão lá porque a gente tem todos aqueles registradores de estágio, os registradores de estágio, a gente tinha os registradores que a gente usava internamente, que a gente usa internamente para renomear os registradores quando tem conflitos, tá bom? Na verdade, isso eu sei de cabeça. Sabe quantos que ele tem? Eu vou te falar quantos que ele tem. Ele tem o seguinte só. Ele tem esses registradores EAX, EBX. Eles são muito criativos com o nome, tá bom? EAX, EBX, EDX, SX. Beleza, aí parou. Aí você fala, putz, não tem EFX não, tá bom? Aí tem o registrador aqui, EBP, ESP, mais o que? Tá quase acabando já. ESI, tem mais um. Tem mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem mais um. Ô André, é porque eu já programei bastante em Assembly. Eu escrevi um sistema operacional e um dos kernels roda, e o kernel ele roda no x86. Então eu já escrevi bastante Assembly. Mas
O lance todo é que é muito tosco, porque tem 128. Ó, eu amo a Intel, tá, gente? Quero trabalhar na Intel um dia. Mas assim, o projeto é porque ele é um projeto que é muito antigo, né? Então, a gente tem 128 EDI, EDI. Boa. Então, esses que são os processadores de propósito geral que a gente pode utilizar. Então, a gente tem 8 de 128. Esses são os de inteiro. Olha só, o pipeline dos caras, gente, varia. Então, quer dizer que tem 20 até 31. No MIPS, naquele MIPS didático que a gente está estudando, ele tem... A gente está variando de 3 até 5, né? 3 é para o desvio, né? E 5 é para o load store. Esse cara aí tem 20 a 31. Qual que é o problema? Quanto mais vamos fazer um comparativo, né? Só para relembrar lá. Se eu tenho mais estágio, qual que é o ponto positivo? Qual que é o ponto positivo de ter mais estágio no meu pipeline? Mais instruções por ciclo, né? Maior vazão de instruções. Então, quando a gente tem um maior pipeline, lembra da minha lavanderia? Quanto mais pipeline, quanto mais estágio que eu adiciono, maior é a minha vazão de instrução. Só que tem um problema, né? Tem um problema que se eu tenho uma bolha, né? Bolhas custam caro. Assim, eu sei que eu não queria apontar aqui para 11, não, tá? Eu queria apontar de forma geral aqui, tá bom, gente? Bolhas custam caro. Os processadores comerciais hoje em dia, eles têm algo ali em torno de 8 até 14, tá? A galera viu que tem uns pipelines muito agressivos assim, é meio ruim, tá? Ele tem 7 unidades funcionais, então ele tem aquelas unidades clássicas lá, multiplicação, divisão, pula e tal. Eles esbanjaram nesse processador, foi. Processador ali, ó, ele tem um barramento com a cache, né, de 256 bits, né? 256 bits, então quer dizer que a cada vez que a gente quer fazer uma transferência da memória cache para o processador, a gente consegue fazer transferências de 4 em 4, isso é legal. Aí isso que é o legal aqui, ó. Cara, olha isso, que bizarro. Olha isso, que bizarro. O Pentium permite que 3 instruções sejam executadas por ciclo de clock. Então, se ele tem 3 instruções sendo executadas, ele tem um pipeline superescalar de despacha 3 instruções por vez, né? 3 vias. Pipeline superescalar de 3 vias. Tá certo? E lembra aquela história de unidade microprogramada que a gente estudou? Justamente, ele utiliza uma unidade microprogramada. Porque as instruções, né, eles têm 70 bits. Né? O Douglas perguntou, cada linha, 3 colunas, conforme o exemplo de despacho. Isso, Douglas. E aí, o que acontece? As instruções no Pentium, elas têm tamanho variável. Então, aquele negócio que a gente está estudando ali, das instruções todas ter 4 bits, não tem nada a ver. Ó. As instruções, elas variam de ter 1 byte até 17 bytes. Não me pergunte por que 17, não me pergunte por que 1, entendeu? E assim, na computação a gente gosta muito de coisas no múltiplos de 2. 1 é de múltiplos de 2, né? 2 elevado a 0 dá 1. Mas assim,
é meio estranho ter 17, né? Eu não sei, deve ter um motivo lá interno. Se algum de vocês forem trabalhar na Intel, vocês me contam depois, tá bom? Outra coisa aqui, ó. A ideia não é precisar decodificar uma instrução de cada loop várias vezes, né? Porque o que ele faz? Ele utiliza essa ideia de microinstruções. Então, cada microinstruções ali, ó, ele tem 100 bits, as microinstruções, que vão decodificar os sinais do caminho de dados, né? Vão decodificar e enviar os sinais de controle do caminho de dados. Isso aqui que é o importante, ó. O que é importante? O Pentium, a arquitetura da Intel hoje, ela tem uma casca que ela é CISC, mas só que o núcleo dela é RISC. Então, todas aquelas assembly que a gente programa no Intel e tudo, que especificação gigantesca que tem, o manual de instruções, na verdade, ele é todo convertido para instruções RISC, porque o projeto arquitetural ele fica inviável se não fosse. Fica inviável. Vocês já viram aí que é bem esbanjador, como disse a Daiane, né? Só para fechar aí algumas coisas, né? Então, a gente tem uns modelos de Pentium aí. Esses daqui são legacy total, né? Ó, não tem a hyperthreading, né? O que é a hyperthreading? A gente vai estudar na aula que vem. A gente tem uns clocks aqui, ó. Esse aqui tinha clock de 2. Aí esse aqui tinha... esse cara aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver um negócio desse. Eu tinha um processador desse lá atrás. Cara, você ligava o negócio, o quarto ficava quente. Sério. É porque o negócio, ele esquenta muito. E isso daqui, existe um problema que a gente chama, que é o problema da limitação da frequência. Hoje em dia, antes era assim, né? A gente, na minha época, assim, era assim, quero comprar um processador melhor, a gente olhava para a frequência dele e falava, putz, o computador aqui tem uma frequência, né? O processador tem uma frequência muito maior, então ele é melhor. Hoje não. Hoje, na hora que você vai comprar um computador, pelo menos eu, né? Eu olho o número de cores, né? Minha época. Ô Douglas, tá, eu sei. Respeito. Mas assim, é quando eu tava lá nos anos 2000, eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu nem sei. A galera aí, não, a galera já tava de boas, né? Já tava na escola. Eu não sou tão mais velho assim, não, né, gente? Tenho 28 anos. Tava nascendo? Nossa, peraí. Deixa eu continuar a aula aqui então, gente. Vamos continuar a aula aqui. Ai. Tá, beleza, então. Então tá. Então essas são as características legais que a gente tem no Pentium aí. Quem quiser, nesse livro aqui, não é esse livro, tem um outro livro que é legal, que é o livro do Tannenbaum, Andrew Tannenbaum, Arquitetura e Organização de Computadores. Ele tem lá uma descrição bem completa de como é que funciona o Pentium e tal, tá? Deixa eu ver ali. Leonardo, você tá aí, né? Leonardo, dá uma olhada lá no livro do Tannenbaum. Livro do Tannenbaum, ele tem uma descrição completa de como é que funciona. Depois eu te passo os capítulos, você que está interessado aí. Show? Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui a nossa gravação.